Gente boa, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Eu estava entre duas mensagens, mas o Senhor me conduziu para esse texto de Atos capítulo 8. E eu gostaria de conversar com você sobre as marcas, as evidências e o fruto de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 8, versículo 4 em seguinte, assim está escrito na palavra: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E o texto termina dizendo assim: assim houve grande alegria naquela cidade. Quantos podem dizer amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu gostaria de refletir sobre esse texto com você, e gostaria que você fosse acompanhando os versículos bíblicos que a gente for mencionando. Irmãos, a igreja e o Espírito têm ocupado um lugar de destaque na minha reflexão nos últimos meses, e eu tenho pregado muito sobre isso na nossa igreja. São dois temas indissociáveis. Quando você pensa a igreja, automaticamente você precisa pensar no Espírito, porque a igreja é pneumodinâmica, a igreja é movimentada pelo Espírito. A igreja não é movimentada pela força do braço do homem, a igreja não é movimentada pela capacidade humana, a igreja não é sequer movimentada pelos recursos que ela possui. A igreja nasce, cresce, se desenvolve na força do Espírito Santo. Então eu tenho refletido muito sobre isso. E a partir do Novo Testamento, é impossível você falar da vida orgânica da igreja sem você falar da atuação do Espírito Santo no meio dela. Vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo antes desse texto. O Senhor sobe, dá uma ordem aos discípulos, eles permanecem em Jerusalém debaixo dessa ordem, aguardando a promessa, aguardando a descida do Espírito sobre a igreja. Então eles estão ali aguardando a promessa, e de repente, o texto ele é claro, é de repente, é quando você menos espera, é quando você menos está aguardando, é quando você menos está programando, agendando, é naquele momento que o Espírito vem sobre você, vem sobre a igreja. Eu me lembro quando eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo, que foi forte, foi marcante, mudou minha vida, mudou o meu ministério. Eu queria ter aquela experiência com o Espírito Santo, mas eu dizia, nessa igreja não. Aqui não. E eu me lembro que uma vez eu queria muito pastorear aquela igreja, porque eu amava aquela igreja, e depois eu fui convidado para pastorear aquela igreja, e eu fui convidado para um culto de missões, e eu fui decidido, eu disse, Deus, aqui não. Afinal de contas, eu quero pastorear essa igreja, e aqui eu não gostaria de ser pego pelo Espírito Santo. E eu me lembro que o pastor estava pregando, e ao final ele fez o apelo, e eu não me segurei. A hora que eu vi, eu estava lá na frente, e ele fez uma pergunta que eu acho que ele não deveria fazer, e eu respondi sem pensar. Ele disse para mim, o que você quer? Saiu, eu quero o que você tem.
Ele disse: fecha os seus olhos. Aí, irmão, não deu certo o negócio. A única coisa que eu me lembro é de estar prostrado no chão, chorando copiosamente, chorando, e de repente o choro foi se transformando em um riso, foi se transformando em uma alegria, algo que eu não conseguia parar. Pastor, saía de dentro. Não era algo que estava, era algo que estava saindo de dentro de mim. Algo estava sendo trocado naquele momento. E ao final do culto, eu fui conversar com aquele pastor. Ele me chamou e disse: Fábio, eu orei para que Deus derramasse sobre você um óleo de alegria, para marcar uma transição na sua vida. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa que o Espírito Santo encontre nos corações liberdade para que ele possa agir. De repente, aquele povo teve uma experiência, eles viram o Espírito descendo sobre eles, e eles viram como que se fosse línguas, e começaram a falar em outras línguas, e aquela foi a experiência que marca, para mim, o nascimento, o surgimento da igreja. Revestidos de poder, eles passam a anunciar Cristo com autoridade. Revestidos de poder, eles começam a pregar Cristo de uma forma que até então eles não haviam feito, e aquilo é que faz com que as pessoas sejam atraídas para dentro da igreja. Veja, meus irmãos, a igreja dirigida, revestida pelo Espírito Santo, ela realiza sinais e maravilhas. Não é um discurso, é uma palavra que liberta. Não é uma ferramenta para fazer dar certo, é uma espada que provoca revolução na vida de uma pessoa. A pregação do Evangelho é isso, é uma espada que provoca revolução na vida de quem ouve. E a gente chega então nesse texto que nós lemos, que fala sobre um momento na vida de um homem. Quem é Filipe, irmãos? Filipe não é o apóstolo Filipe. Filipe não é o missionário Filipe. Quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Filipe não é profeta. A Bíblia vai nos dizer que Filipe é um diácono. Só que existe uma coisa na vida de Filipe. Quando a Bíblia fala quem é Filipe, a Bíblia fala que Filipe era um homem cheio do Espírito de Deus. Irmãos, nós precisamos entender isso muito mais do que títulos ou qualquer outra coisa. O que nós necessitamos é de homens e de mulheres cheios do Espírito de Deus, homens e mulheres que abrem o seu coração para que o Espírito entre, tome conta, governe, dirige, e através da vida deles, ele possa realizar aquilo que ele quer realizar. A igreja precisa de homens e de mulheres que sabem que servir é a essência da vida deles. E hoje eu gostaria de refletir sobre esse texto com você. Quais são os sinais que a gente enxerga quando uma igreja é dirigida pelo Espírito Santo? Quais são os frutos que surgem quando uma igreja é estabelecida num lugar? E veja, irmãos, eu tenho plena consciência e convicção do que eu estou falando para vocês. Quando Deus estabelece a igreja,
Deus estabelece a igreja para governar a cidade. O apóstolo Paulo escreve a carta à igreja, e todas as cartas ele escreve ao nome da cidade, porque ele tem plena convicção que aquele povo que está ali para espiritualmente fazer a diferença naquela cidade. Quais são os frutos, quais são os sinais? Vamos lá, primeira evidência de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Uma igreja dirigida, uma igreja que vive no Espírito, é uma igreja que anuncia Cristo como Senhor. Eu quero ler esse texto novamente com você. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Duas expressões interessantes nesse texto: pregavam a palavra e anunciavam a Cristo. O Espírito, eu repito para você, o Espírito sempre conduzirá a igreja para pregar a palavra, e essa palavra fala de Cristo Jesus. Cristo é o centro da mensagem, porque Cristo é o centro da vida da igreja. Pode parecer até redundância tudo que eu estou falando para você, mas a gente precisa tirar às vezes o pó dos fundamentos, a gente precisa lembrar aquilo que é a base da nossa fé. Um dia eu estava numa conferência e um jovem me fez uma pergunta sobre teologia, e eu respondi para ele. Ele disse: mas o senhor não falou nada que eu já não sabe. Eu disse: meu papel não é falar o que você não sabe, meu papel é te fazer lembrar o que você não pode esquecer. A gente não precisa trazer novidades, a gente às vezes procura novidades no texto, a gente fala um monte de coisa. Na verdade, a pregação é para a gente não esquecer aquilo que já nos foi ensinado. A igreja dirigida pelo Espírito sempre pregará Cristo como Senhor e Cristo como Salvador. Agora veja como que a igreja prega Cristo. Quero chamar sua atenção para três coisas aqui nesse momento. A igreja anuncia Cristo através do culto público. Os nossos cultos, irmãos, todo ele converge para esse objetivo: pregar Cristo acima de todas as coisas. Os nossos hinos, aquilo que nós cantamos, e pessoal do louvor, gente, só fazer um adendo: Deus seja louvado pela música que Deus te deu. Cadê o jovem que... É ele, do cabelinho pentecostal. O pastor que falou, não fui eu. Felipe, Deus seja louvado pela música que você cantou nessa manhã, que Ele te deu. Nós precisamos voltar a cantar o que Cristo faz, cantar Cristo acima de todas as coisas, cantar e celebrar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então veja, o culto anuncia a Cristo, os hinos anunciam a Cristo, e o modo como nós vivemos, o modo como a gente vive, de um amor não fingido, revela a quem nós pertencemos. O culto, os hinos e o modo de vida. Agora, eu vou falar algo para você que você vai entender por que o seu pastor pede tanto para você estar na igreja nos dias de culto. Não é porque ele quer você assistindo um culto, não é porque ele quer tirar você da frente da televisão. Ele chama você para o culto público
porque ele e você juntos estão declarando em uma região, em uma cidade, que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Sim, meu irmão, você não veio assistir um culto, você não veio ver uma banda tocar, você veio oferecer o seu culto a Deus, e você veio pregar com a sua vida, com os seus louvores, com as suas ofertas, com tudo que você tem. Você veio pregar: Cristo governa a minha vida. Tem alguém que recebe essa palavra? Através do culto, nós estamos estabelecendo os fundamentos de um novo modo de vida. As pessoas lá fora vivem de um jeito, mas o jeito da igreja viver não é regido pela cultura do seu tempo. O jeito da igreja viver é regido pela cultura do reino. O reino é eterno. Os valores do nosso modo de vida não são deste presente século. Os valores do nosso modo de vida são eternos. Eu brinco com o pessoal lá na igreja. Eu, às vezes, sou um pastor meio worshipeiro, irmãos. Às vezes eu uso umas roupas meio worship, assim. Mas eu sou extremamente tradicional. Extremamente conservador. Porque eu creio nesse modo de vida que não está fundamentado na cultura do presente, mas está alicerçado na cultura eterna. Veja, uma igreja dirigida pelo Espírito é uma igreja que anuncia Cristo. O centro da pregação é Cristo. E eu vim aqui nessa manhã falar para você, a partir dessa conferência, a partir desse momento, a sua vida vai anunciar o Cristo que te resgatou. Não são palavras, é um modo de viver. Não é aquilo que a gente fala, é a vida que a gente vive. Deus vai usar você para, através da sua vida, torná-lo conhecido entre aqueles que caminham com você. Qual é a segunda evidência que a gente encontra nesse texto? E talvez aqui a coisa fica um pouco mais aleluiada. A segunda evidência que eu encontro nesse texto é a manifestação de sinais. Repita comigo: manifestação de sinais. Olha o que o texto diz. Quando a multidão ouviu, Filipe viu os sinais milagrosos, que ele realizava, deu unânime atenção a ele. Olha os sinais que ele vê: espíritos imundos saíam de muitos, ou seja, libertação. Muitos paralíticos e mancos foram curados, ou seja, muita gente sendo curada. Presta atenção nessas duas coisas que Filipe aponta: libertação e cura. Libertação e cura. A pregação do evangelho sempre vai produzir libertação e cura. Ela sempre vai colocar pessoas que estavam aprisionadas em liberdade, e sempre vai restaurar a saúde, a vida espiritual, emocional e física das pessoas. A marca de uma igreja que caminha na dinâmica do Espírito é a presença de sinais. Eu também creio. E os sinais não são provocados por nós. Eu me lembro, irmãos, eu já passei cada coisa. Eu me lembro de uma vez que eu estava pastoreando uma igreja numa cidade, não era Itapema, era uma outra cidade, e eu estava muito cansado naquele dia, irmãos, porque pastor também cansa. Depois de um dia cheio de coisa, tinha que pregar à noite, e aí eu queria ir embora para casa, as gêmeas tinham recém-nascido, e sabe aquele dia que você não está bom, você está com a cabeça a mil? Aí eu lembro que eu estava fechando a igreja para ir embora, irmãos.
e apareceu uma irmã, que sempre aparecia. Eu não sei por que vocês riram. E sempre pedia para o pastor orar. E naquele dia ela me procurou e disse: pastor, estou com um baita de um problema, o senhor não pode orar por mim? E eu, irmão, com a cabeça a mil. Falei: posso, irmã, qual é o problema? Ela disse: pastor, estou com uma dor de cabeça. Pensei: Anador, Doril, Dorflex, qualquer coisa hoje resolve esse negócio, né, irmão? Mas assim, eu olhei e estava na porta da igreja, irmão, doido para ir embora. Falei: vamos orar, irmão. Pai, em nome de Jesus, cura a tua serva, amém. Ela olhou assim para mim. Falei: vai na fé, irmã, Deus te abençoe, está curada. Fui embora. Aí chega a noite no culto, a irmã vem sorrindo de orelha a orelha, feliz da vida. Disse: pastor, eu quero te agradecer. Disse: que foi, irmã? Minha dor de cabeça passou na hora. Deus seja louvado. Eu disse: Jesus, ainda bem que o Senhor é quem faz a obra, não depende dos nossos esforços, nem daquilo que a gente faz. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que os sinais acontecem espontaneamente, porque são movidos pelo Espírito. Quando Pedro chega para aquele homem à porta que estava à porta formosa, e ele diz para o rapaz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Quando ele levanta, todo mundo começa a olhar e fala: esse cara é bom, esse homem faz sinais, esse homem é o cara que faz as coisas acontecer. E quando ele chega diante de todo mundo, ele diz: ei, vocês estão achando que fui eu quem fiz isso? Não fui eu, não foi a minha santidade, não foi nada, foi Cristo Jesus, aquele que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou, Ele levantou o paralítico. Sinais acontecem porque o Espírito quer confirmar a mensagem que a igreja proclama. Veja, meus irmãos, o texto é muito claro. E eu queria chamar a sua atenção, porque às vezes a gente passa batido por isso. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais, deu atenção ao que ele dizia. A multidão ouve, mas só presta atenção quando vê os sinais. É o que o texto diz. A multidão está ouvindo, mas só passa a prestar atenção quando vê os sinais. E aqui eu diferencio dois grupos de pessoas. Filipe representa um grupo de pessoas, e aquele povo representa outro grupo de pessoas. Aqueles homens representam um grupo de pessoas que, para prestar atenção à mensagem, precisam ver os sinais. Agora eu quero falar algo para você: aquele grupo não é a igreja, aquele grupo não pertence à igreja, aquele grupo está sendo evangelizado pela igreja que Filipe naquele momento representa. Aquele povo passa a prestar atenção na mensagem quando ele vê os sinais. Filipe não precisa ver os sinais para crer. Filipe provoca sinais com a fé que ele tem. Ei, irmãos, eu não preciso ver
para crer. É o que o pastor estava ministrando hoje pela manhã, e Deus falou ao meu coração que essa é a palavra para a igreja. Eu não preciso ver, eu preciso provocar com a fé que Deus me deu. A sua vida talvez ainda não mudou, a sua vida talvez você ainda não está vendo aquilo que você gostaria de ver, mas você precisa falar para você mesmo que você não caminha pelo que você vê, você caminha pelo que você crê. O seu filho pode não ter voltado, mas ele vai voltar. O seu marido pode não ser restaurado, mas ele vai ser. Você e a sua casa servirão o Senhor nessa casa. Existem dois grupos de pessoas. Se você olhar no ministério de Jesus, também haviam dois grupos de pessoas. Aqueles que estavam à procura de sinais, porque precisavam deles para dar crédito à mensagem. E aqueles que o Espírito já havia colocado neles a mensagem. Por isso era eles que provocavam os sinais. Irmãos, essa frase não é minha, eu gostaria muito que fosse, mas não é. E a minha história como professor me faz dar crédito a quem escreveu essa frase. Ele vai pregar hoje à noite para vocês, ou hoje à tarde, não sei, mas ele vai pregar hoje para vocês, para nós, que eu estarei aqui também. Gostaria muito de ter escrito essa frase, mas não escrevi. É melhor uma fé madura, geradora de sinais, do que uma fé que dependa de sinais. Bispo Júlio Vertulo falou isso aqui. E eu prefiro uma fé madura, que ela provoque os sinais, do que uma fé que dependa dos sinais para se mover. Eu quero liberar sobre a sua vida. Veja, Filipe é um homem que por onde passa provoca os sinais. Filipe é um homem que ele crê, ele não precisa ver para crer, ele crê. E porque ele crê, por onde ele passa, os sinais acontecem. Duas coisas: pessoas são libertas, pessoas são curadas. Aquilo que estava parado é posto em movimento, aquilo que estava preso é posto em liberdade. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Aquilo que até hoje estava aprisionado na sua vida vai ser colocado em liberdade. Aquilo que estava parado na sua vida vai ser posto em movimento. Sonhos, projetos, ministérios, aquilo que foi trancado um dia, em nome de Jesus, permanecer. Eu vim aqui nessa manhã liberar essa palavra sobre essa conferência. Deus vai pôr em movimento, Deus vai colocar sobre passos firmes aquilo que Ele mesmo gerou neste lugar. Alguém pode receber essa palavra? Aleluia! Gente, estou caminhando para o final. Minha origem é... Pode falar? Pode? Vocês vão perceber que eu fui pastor presbiteriano. Então não dá para tirar os 3 pontinhos de jeito nenhum. A gente perde tudo quanto é coisa, mas os 3 pontinhos a gente não consegue perder de jeito nenhum. A mensagem para mim tem que ter 3 pontinhos. Falei de 2 evidências: o anúncio de Cristo e a presença dos sinais, não para que creiamos, mas porque cremos. A igreja provoca sinais. Uma última, agora deixa eu falar com você sobre o fruto. Falei de 2 evidências. Quero falar de um fruto que está no versículo 8. Assim,
houve grande alegria naquela cidade. Assim indica resultado. Assim indica fruto. Mas presta atenção nisso aqui. Como resultado da presença de um servo, anunciando o evangelho da salvação em um povoado, houve grande alegria. Como resultado da presença de um servo, cheio do Espírito Santo de Deus, que provocava sinais, que por meio da vida dele o Espírito agia, tinha liberdade para realizar. Como resultado da presença de um homem cheio do Espírito Santo em uma cidade, toda uma cidade foi tomada de alegria. Meu irmão, quando a igreja se estabelece num lugar, ela se estabelece para mudar aquele ambiente. Quando a igreja se estabelece numa localidade, ela se estabelece para provocar mudanças naquele lugar. E a mudança é a presença de alegria. Eu volto a dizer a vocês, o que nós precisamos são de homens e de mulheres com uma vida cristã sendo vivida na plenitude do Espírito Santo de Deus. Não importa a circunstância que eu estou vivendo. Nós cantávamos isso antigamente. Não importa as circunstâncias. Não. Eu olho para Cristo, seu eterno amor. Irmãos, nós precisamos voltar a cantar coisas que não importa o momento que a gente vive, não importa a situação que a gente está vivendo, não me importa se há abundância, se há escassez, como o apóstolo Paulo disse, eu sei viver em toda e qualquer situação. Não é porque eu sou bom, é porque eu aprendi a depender de Deus. Por isso ele diz, tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. O que nós precisamos hoje é de uma geração que anseia por viver na plenitude do Espírito, uma geração que anseia viver aquilo que as gerações anteriores a nós viveram de uma forma extraordinária. Irmãos, eu não fiz curso de libertação. Quando eu me converti, está sendo gravado, eu posso falar isso, que é o testemunho da minha casa. Quando eu me converti, ninguém levou minha mãe para a igreja. O casamento dos meus pais terminaram, ninguém levou a minha mãe para uma igreja. Mas levaram, depois se derruba isso, mas levaram um pai de santo dentro da casa da minha mãe, para fazer um trabalho para o meu pai voltar. Meu pai nunca voltou. Nunca voltou. E ele fez dentro do meu quarto. Eu tinha poucos meses de conversão. E eu me lembro que eu entrei naquele quarto, eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu não sei orar. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que fazer. Eu só sei que eu amo o Senhor e sirvo o Senhor. E esse quarto é meu lugar de descanso. Qualquer coisa que tenha sido feita aqui, eu não quero viver o que se foi feito aqui. Eu quero viver a presença do Senhor que eu experimento lá. Irmãos, aquele quarto foi o lugar onde eu tive as primeiras experiências com o Espírito Santo, de deitar na cama, ser visitado e tomado por uma alegria indescritível.
indescritível. Nós não precisamos racionalizar tanto, nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Não há nada que constranja mais e não há nada que provoque mais alegria do que um crente rendido ao Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos vencer no poder do argumento, nós não precisamos vencer na força da gente, nós precisamos apenas que as pessoas sejam impactadas pela alegria que o Espírito deposita em nós. Porque afinal de contas, a Bíblia diz que na presença do Senhor a abundância de alegria, com delícias perpétuas à sua direita. Você já experimentou essa alegria, meu irmão? De você olhar para a sua vida e dizer: Deus, eu não sei para onde ela vai, mas se o Senhor estiver comigo, Moisés disse, quando o Senhor disse para Moisés: a minha presença não vai com vocês, eu vou abençoar, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou dar a terra para vocês, vocês vão entrar nela, mas tem uma coisa, a minha presença não vai com vocês. Moisés disse: eu não quero a promessa, eu não quero a bênção, eu não quero a prosperidade, eu não quero o resultado, eu quero a presença. Você pode se colocar em pé, estou terminando essa mensagem. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé deste lugar. Guarda isso no seu coração. A alegria não é fruto dos sinais que a gente vê. A alegria é o resultado da presença do Espírito em nós. A nossa alegria não está fundamentada no que a gente vê. Existe algo muito maior, irmãos, muito mais elevado do que a circunstância que a gente vive. Há algo muito mais sublime, muito mais importante do que o momento que a gente está vivendo. E a alegria que Ele coloca em nós não é resultado disso, das circunstâncias e dos momentos. A alegria que a gente vive é o resultado da comunhão que nós temos com Ele. É resultado de sabermos que ao debruçarmos, ao dobrarmos os nossos joelhos, ao fecharmos os nossos olhos, ao orarmos, nós temos a plena convicção que Ele vem sobre nós, Ele nos consola, Ele nos anima, Ele nos dá esperança, Ele aquece a nossa fé. É a presença dEle em nós que gera alegria em nosso coração. Meu irmão, você não foi gerado pelo Espírito para viver em uma carência de ser. Você foi gerado pelo Espírito para viver uma vida abundante, uma vida plena. Por isso, permaneça nele. Permaneça em Cristo, permaneça em Jesus. Cheios do Espírito Santo, nós transbordaremos de alegria. Na eternidade nós vamos conhecer um monte de gente anônima que nunca subiu num palanque para pregar, mas a alegria deles contagiou muitas pessoas. Eu me lembro de uma pessoa, chama irmão Pedrinho, já descansa no Senhor. Ele pedalava quilômetros para receber os irmãos na porta da igreja, e o irmão Pedrinho sempre recebia os irmãos com um lindo sorriso no rosto.
se converteu na velhice. Mas foi tomado de uma alegria que todas as vezes que ele abraçava as pessoas da igreja, não tinha quem não sentia a presença do Senhor. Irmãos, o que nós precisamos é de uma igreja que realmente vive nessa plenitude do Espírito, de tal forma que a pessoa que você abraçar, a pessoa que você cumprimentar, a pessoa que você ajudar, ela vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito, nós pregamos Cristo por onde nós formos. E eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar por você por um batismo de alegria. Eu quero orar por você para que você sinta a mesma alegria que eu senti naquela noite, quando o Espírito trocou as minhas vestes de tristeza por vestes festivas. Quando Ele veio sobre mim e disse: Fábio, a jornada é longa, alegra o teu coração na minha presença. Há muitas pessoas deixando a tristeza tomar conta do seu coração, porque foi machucado, porque foi ferido, porque foi traído, porque se frustrou em alguma área da sua vida. Mas nessa manhã eu quero orar para que o Espírito Santo venha sobre você, e a partir desse momento, cheio do Espírito Santo de Deus, você saia daqui, saia dessa conferência, e por onde você passar, você seja um Filipe. Sinais vão acontecer, não porque você precisa, mas porque você vai provocá-los. As coisas vão acontecer, não porque você precisa ver, mas porque a alegria do Senhor é com você. Se você deseja, saia do seu lugar. Se você puder, venha aqui à frente, apresente a sua vida como você está. Nós queremos orar com você.